Então, diante desse cenário de mudança da economia, de mudança de símbolos e principalmente de mudanças políticas, é chegado o momento de falar sobre a consolidação da República. E essa consolidação da República ela vai ser feita a partir do momento em que a Constituição fosse garantida. Então, o Brasil se torna república em 89 e a sua Constituição republicana vai ser criada em 1891. Dentro dessa Constituição, a gente vai encontrar várias características. Você encontra facilmente essa Constituição nos sites do governo federal. Só você colocar a Constituição de 1891, o site vai te jogar direto para lá. Então, nessa Constituição, você vai ter um sistema republicano, obviamente, de modo que as províncias, outra hora no Império, aqui vão se tornar estados. Então, aquilo que era a província do Rio de Janeiro, nesse momento se torna o estado do Rio de Janeiro. Aquilo que era a província do Grão-Pará, do Pará, nesse momento se torna o estado do Grão-Pará, o estado do Pará. Essa república federalista, ela vai ter como representante principal o presidente. Então, uma república federalista presidencialista. Lembra lá atrás, onde os militares queriam uma centralização política na mão do presidente? O presidente ele vai existir, mas ele não vai ser o elemento central aqui. Ele vai ser o chefe do poder executivo, somente. E ele sozinho não consegue gerir o Estado, não consegue gerir a federação. Ele vai precisar contar com o auxílio dos outros dois poderes. Então, essa é mais uma característica da República Brasileira. Você vai ter 3 poderes. No Império, eram 4 poderes. Então, agora, você vai ter o poder executivo, você vai ter o poder legislativo e você vai ter o poder judiciário. Lá no Império, você tinha um 4º poder, que era o poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador. Então, o presidente passa a ser o chefe do poder executivo. E vai existir eleições para esses cargos. Se há eleições, significa dizer que é uma república federalista, presidencialista, representativa. A população não vai participar ativamente da república, ela vai eleger seus representantes. Então, eles vão votar no presidente, vão votar no presidente do estado, que a gente chama de governador, vão votar nos senadores, nos deputados. Então, membros do executivo e do legislativo, eles passarão pelo processo eleitoral. Então, você tem já essas características. Você já sabe aqui que existem apenas 3 poderes e que esses poderes eles devem ser independentes e harmoniosos. Lá no Império não existia essa independência porque existia o poder moderador. Então todos os poderes eles eram controlados pelo poder moderador. Agora que não existe mais, cada poder tem sua função e nenhum é superior ao outro. Pelo contrário, eles muitas das vezes precisam se comunicar para que eles funcionem, ainda que de forma independente, em certa harmonia. É verdade que quando você começa a observar o funcionamento dessa organização política, você percebe que eles não são tão independentes assim. Por exemplo, para alguém se tornar um juiz da Suprema Corte,
o presidente pode indicar. Então o presidente indica um membro para essa Corte Suprema e os senadores vão ser responsáveis por fazer uma sabatina, perguntas, para saber se aquele indivíduo está qualificado para se tornar um dos juízes. Nessa relação promíscua que nós possuímos no Brasil, o presidente indica um membro para o judiciário e já negocia com o Senado para que ele aceite, para que todas as investigações sobre corrupção, sobre Caixa 2, sobre o que quer que seja, laranja, que eu acho, seja barrado. Então, não existe, propriamente dito, a independência desses poderes. Na República, especialmente na República contemporânea, esses poderes eles estão promiscuamente misturados. Já falamos de eleição. Se a eleição, a população vai participar através do voto. Quem tinha o direito ao voto? Quem era chamado cidadão brasileiro? E aqui uma curiosidade. Se você pensar em qualquer nação do mundo, por exemplo, quem nasce no Canadá? Canadense. Quem nasce na França? Francês. Quem nasce no Japão? Japonês. Você não encontra o termo, o sufixo, melhor dizendo, eiro, em lugar nenhum do mundo. Você não tem portugueiro, você não tem, sei lá, não consigo nem pensar em outros adjetivos pátrios. Mas apenas o brasileiro é que possui esse sufixo. E isso é algo lastimável. Porque quando você pega esse sufixo eiro e você começa a pensar o que existe com esse sufixo. E aí você pensa em algumas profissões. Sapateiro, pedreiro, jornaleiro. Então você percebe que, na verdade, brasileiro não é um termo que identifique alguém que nasceu em algum lugar. Então, brasileiro, ao pé da letra, não é alguém que nasceu no Brasil, mas é alguém que trabalha com o Brasil. E Brasil, na época em que o Brasil foi fundado, era o pau-brasil. E aqueles que levavam o pau-brasil dessas terras tupiniquins para Portugal eram chamados de brasileiros. Então, brasileiro não é um adjetivo pátrio, mas é uma profissão. Nós somos a única nação no mundo que representa uma profissão. E o mais engraçado disso é que, mesmo nós sendo uma profissão, o brasileiro é uma das nações mais preguiçosas do mundo. Mas deixa isso para lá, vamos voltar para cá. Quem é que é o cidadão brasileiro? O cidadão brasileiro é aquele que vai ter direito ao voto. E o voto, nesse momento, passa a ser universal masculino. Pelo menos é o que diz a Constituição. Porque quando você diz assim, é universal masculino, você diz que todos os homens podem votar. E não era isso que acontecia. Existiam vários elementos de exclusão dessa cidadania. O maior deles é
a alfabetização. Só vai ter direito ao voto e a se candidatar aquele que fosse homem, maior de 21 anos e soubesse ler e escrever. Agora, vem para cá e me diz, numa sociedade extremamente agrária, rural, em que os filhos das elites iam estudar para a Europa, o povo pobre brasileiro estudava, frequentava a escola, tinha tempo para estudar, para aprender a ler e a escrever? A resposta é não. Então, grande parte da população brasileira vai ser excluída desse processo, simplesmente colocando que para votar tem que ser alfabetizado. Então, aqui exclui 94% da população brasileira masculina. Fora isso, não participavam mendigos. Entenda por mendigos, ex-escravos. Não participavam militares e não participavam membros da Igreja Católica. Então essas pessoas, elas eram proibidas de votar. A implementação do voto universal masculino foi quase um fracasso. Não chegou nem a aumentar a quantidade de eleitores em 1% em relação ao dinheiro que era o modelo anterior. Lá no Império já existia eleição, mas só podia votar quem tinha dinheiro. Do Império, que era um voto censitário, para a República, que é um voto alfabetizado, chegou mais ou menos ali a 0,6% a quantidade de aumento de eleitores. Então, é baixíssimo. É claro, você só pode dizer isso no começo. Com o passar dos anos, e coloque muitos anos nisso, a população brasileira foi se tornando letrada, foi participando cada vez mais de uma educação formal, o Estado foi começando a construir escolas, mas o voto do analfabeto só vai ser reconhecido na última Constituição brasileira, que é a Constituição de 1988. Então, olha só, quase 100 anos para que o analfabeto pudesse votar. E ainda hoje existem pessoas que questionam o direito desse analfabeto em votar ou não. Com as mulheres foi mais cedo, tá? Em 1891 as mulheres estavam de fora, mas já em 1934, com Vargas, as mulheres vão ganhar direito ao voto. Então, com as mulheres é mais fácil, é mais curto, é mais breve o direito que elas vão ter de acessar a vida política. Sobre os ganhos das mulheres, a gente vai fazer um outro vídeo para isso, tá? Então aqui a gente está explicando mais as coisas, os elementos gerais. E para finalizar, eu quero dizer que o Estado se tornou laico. Lá no Império você tinha um Estado católico. Agora o Estado é laico. O que isso quer dizer? Que o Brasil não professa uma fé. Professa todas e nenhuma. Então as pessoas agora elas podem ser católicas, elas poderiam ser evangélicas, poderiam ser budistas, shintoístas ou mesmo ateias. Então é justamente com a implementação da República que o Estado brasileiro ele passa a ser um Estado laico. Mais ou menos. Porque no Brasil ainda existem vários feriados ligados à Igreja Católica. Natal, por exemplo, para falar de cristão como um todo, o Brasil ele para no Natal. Então é um feriado religioso. Na Páscoa, feriado religioso. Aqui no Pará, nós temos o Sírio, feriado religioso. Então, percebe aí que não é tão laico assim. Mas, de modo geral, o Estado ele vai passar a tomar conta da vida do indivíduo, que antes era feito pela Igreja. Antes, quando o indivíduo nascia, ele tinha que ser batizado.
Então, quando ele era batizado, a igreja estava reconhecendo aquele indivíduo como vivo e pertencente a determinada região. A partir de agora, é obrigatório, já existia antes, mas passa a ser obrigatório, o registro civil das crianças, a certidão de nascimento. Então, a criança nasce e ela tem que ser registrada. Essa criança vai crescendo, torna-se um adulto e quer casar. Antes, bastava ir na igreja, dava início aos trâmites dentro da igreja, o padre dizia: alguém tem alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre, declara o marido e mulher, casado. A partir de agora, além desse casamento dentro da igreja, você vai ter que ter o reconhecimento de um juiz, que pode inclusive fazer a documentação e enviar para as igrejas, e lá os noivos assinam. Então você vai ter aqui a certidão de casamento, que vai reconhecer para o Estado que aqueles indivíduos eles estão se casando. Curiosidade, nos filmes, especialmente nos filmes hollywoodianos, você vê aqueles filmes românticos onde o casamento está acontecendo e de repente, na hora que o padre diz se alguém souber de alguma coisa que possa impedir esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre, aparece alguém que mete o pé na porta desesperado e aí diz: parem esse casamento, eu amo esse homem, amo essa mulher, sei lá, acontece alguma coisa assim. O que é meramente ficção? Os casamentos, eles devem acontecer de portas abertas. Casamentos, eles são públicos. Você não pode ser impedido de entrar no casamento dos outros para ver. Qualquer pessoa pode entrar na igreja, pode entrar no recinto onde o casamento estiver sendo efetivado. Agora, é claro, a festa em si, essa é uma festa privada. Se for um casamento civil, a mesma coisa. Nos fóruns, a porta do fórum tem que ficar aberta, tá? Não pode ser fechada, porque, de novo, o casamento é uma cerimônia pública. Qualquer um pode assistir. E para finalizar, então, o caboclo nasceu, certidão de nascimento. O caboclo casou, certidão de casamento. Depois do casamento vem o quê? A morte, exatamente. Então o caboclo vai morrer, certidão de óbito, atestado de óbito. Que antes era feito como? Simplesmente a igreja rezava a missa do 7º dia, o caboclo morreu mesmo, já está 7 dias enterrado, não levantou, morreu mesmo, pode despachar. Quem for herdeiro pode ficar com as coisas. Agora não, tá? Agora tem a certidão, o atestado de óbito. E aí o caboclo morre e o Estado, a nação, vai reconhecer que aquele caboclo morreu. Então, ela controla o nascimento, ela controla o casamento e ela controla a morte. Que a gente pode dizer que é a mesma coisa. Brincadeira. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.